Fala aí pessoal, está no ar mais um Cartola TV e no vídeo de hoje eu irei falar sobre a situação financeira do Flamengo. Na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre a situação difícil do Vasco. É claro que muita gente não concordou, mas torcedor é assim mesmo. Essa matéria foi divulgada no Globoesporte.com e na revista Época e foi escrita por Rodrigo Capello. Antes de começar, vamos com aquele nosso ritual padrão, deixa aquele like maroto que é muito importante a sua avaliação, deixe também seu comentário, a sua opinião, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e se inscreva no canal se não é inscrito, seja muito bem-vindo. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Bom pessoal, eu vou fazer um resumo do que foi publicado e depois eu darei a minha opinião. Se vocês quiserem ver a matéria por completa, o link está lá na descrição deste vídeo. Enfim, por causa das perversas administrações anteriores, o Flamengo não opera com capacidade plena. O faturamento do clube explodiu em 4 anos, foi de 273 milhões de reais em 2013 para 469 milhões de reais em 2016, um crescimento de 72%. Isso aconteceu muito em função da reformulação moral que Bandeira citou em seu discurso de posse. Abre aspas. O Flamengo tem a justa fama de clube mal pagador, não tem transparência, não tem qualidade na governança, chega a ser irresponsável no papel de contribuinte. Não vamos descansar enquanto não conseguirmos equacionar esse passivo que não é só financeiro, é ético, é moral. Fecha aspas. A cena de um gigante do futebol sendo assumido por um time de executivos de grandes empresas ajudou a dobrar a receita do departamento comercial, triplicar a renda com bilheterias e sócio-torcedores, além do contrato de direitos de transmissão que foi junto. Tudo dobrou nestes 4 anos e aí está a razão para a imagem de riqueza. Apesar de as receitas terem aumentado bruscamente, a maior parte disso foi usada para pagar dívidas, não para elevar despesas. Aqui contam salários, direitos de imagem e direitos de arena. A equipe de 2013 custava 124 milhões de reais. 4 anos depois, a de 2016 demandou 155 milhões de reais. As remunerações subiram 25% enquanto o faturamento aumentou em 72%. A maior parte do incremento de arrecadação foi parar não no Flamengo de 2016, mas nos times de 2012, 2011 e 2010. Aqueles que entraram em campo por vezes foram campeões, mas não receberam tudo que os cartolas da época prometeram que pagariam. Em 2012, o clube devia 726 milhões de reais. O problema foi reduzido ano a ano graças aos superavites, o saldo entre receitas e despesas operacionais. As dívidas fiscais foram alongadas em 2015, depois que o governo federal instituiu o Profut e permitiu aos times de futebol parcelar seus débitos em até 20 anos, com descontos em multas, juros e encargos. A gestão conseguiu manter em pé o acordo do ato trabalhista. Trata-se de uma fila de ex-funcionários a quem o clube deve. Os dirigentes pagam todo mês alguma quantia e os credores vão recebendo até que a fila acabe. As reduções dessas duas dívidas, fiscal e trabalhistas, fizeram com que o Flamengo devesse 470 milhões de reais em 2016. Mas fica aquela pergunta no ar: os problemas financeiros do Flamengo acabaram? Não acabaram. Embora gere muita receita, a direção de Bandeira não gera receita suficiente para arcar com as despesas e ainda com as dívidas de curto prazo. O clube gira com empréstimos bancários. De 2013 para frente, o time tomou 50 milhões de reais com instituições financeiras em praticamente todas as temporadas. Só em 2016, o montante de novos empréstimos caiu para 36 milhões de reais. Em dezembro de 2016, o clube tinha um débito de 112 milhões de reais com bancos, uma dívida problemática porque acompanha juros agressivos e gera uma despesa financeira considerável. A dívida com o banco ainda é grande. A comparação com o Palmeiras é inevitável. As dívidas palmeirenses foram aliviadas por um caminho diferente. Paulo Nobre, bilionário, injetou 200 milhões pessoais e sanou o endividamento alviverde. Isso somado ao patrocínio de Leila Pereira e a estabilidade financeira que o Allianz Parque proporcionou, fez com que os paulistas subissem a folha salarial de 97 milhões de reais em 2013 para 198 milhões de reais em 2016. A queda na primeira fase da Libertadores em 2017 é certamente decepcionante. O Flamengo já tem porte financeiro para peitar qualquer grande equipe sul-americana, mas falta eficiência no investimento. A perspectiva para 2017 é mais uma vez positiva, apesar do fracasso na Libertadores. O orçamento feito no término de 2016 é o único no país a prever um superávit superior a 50 milhões de reais, um dinheiro que tende a ser consumido mais por dívidas do que por investimentos. A transferência de Vinícius Júnior para o Real Madrid deve render cerca de 100 milhões de reais limpos
impôs, já descontados de impostos e comissões, um dinheiro inesperado e sem precedentes. Talvez seja a primeira oportunidade que o Bandeira poderá investir em atletas ou infraestrutura sem ter que pagar aos credores. Ainda que o imbróglio com o Maracanã esteja longe de ser resolvido com o Odebrecht e o governo do Rio, problema que sacrificará rendas flamenguistas com bilheterias e sócios torcedores. Bom, pessoal, eu dei uma boa resumida na matéria, espero que tenham entendido. Agora vamos falar um pouquinho sobre isso com a nossa opinião própria. O Flamengo cresceu muito financeiramente desde que o Bandeira assumiu a gestão do clube. É uma boa administração, pessoas responsáveis, mostram que sabem o que estão fazendo. Só que o Flamengo peca muito em alguns aspectos. Era para ter um elenco recheado igual ao do Palmeiras. Não precisava gastar horrores igual ao Alviverde, mas acertar nas contratações, se desfazer de algumas peças desnecessárias que são um gasto a mais na folha salarial para o Flamengo. E foi o que o Flamengo não fez. Às vezes o clube faz gastos desnecessários. O exemplo é o Berril. Foi ali 13 milhões de reais, no meu ponto de vista, jogado fora, igual fez com o Marcelo Cirino. Outro ponto importante é em relação ao estádio. Já passou da hora do clube ter o seu próprio estádio. O Maracanã só irá agregar em mais despesas. Poderia utilizar esse dinheiro para investir na construção da sua própria arena. Mesmo com alguns defeitos, o Flamengo é um exemplo de equipe que tem uma gestão séria, uma gestão correta e profissional. Em relação ao Flamengo e ao Palmeiras, eu vejo o Flamengo superior, porque o Palmeiras teve uma ajuda considerável, cara. Foi ali um cara bilionário e deu 200 milhões de reais assim limpos para o Palmeiras, de uma hora para outra. Já o Flamengo vem trabalhando aí durante 4 anos, conseguindo diminuir as dívidas, conseguindo melhorar a situação do clube. Então, para mim, o Flamengo, em relação ao financeiro e desenvolvimento da equipe, para mim o Flamengo está superior ao Palmeiras. Mas ainda tem muita coisa pela frente, o clube pode estar aí, abre aspas, na riqueza, fecha aspas, como diz a matéria, só que a dívida do Flamengo ainda é bastante alta, tem muito caminho pela frente. E com esse crescimento gigantesco do Flamengo no futebol brasileiro, tem que vir títulos, né? Não adianta nada ter uma boa gestão, tá aí melhorando financeiramente e não conseguir conquistar títulos, né? Tem que montar uma equipe de qualidade competitiva para melhorar ainda mais a imagem do clube. Então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, deixa o seu comentário, a sua opinião em relação a esse vídeo, em relação a essa notícia, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e se inscreva no canal, que é muito importante a sua inscrição. Eu vou ficando por aqui e eu volto com a Carol com mais notícias do futebol nacional e do futebol internacional.